Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do SucessoCast e o ilustre convidado de hoje, o Gabriel Badaró, grande amigo, grande parceiro. E aí, cara, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o convite, bater esse papo aqui com a gente, tá? Valeu. Show, valeu, obrigado você pelo convite. Sempre bom aí que eu puder tá te ajudando. Você sabe o que a gente vai fazer, porque é parceria já há bastante tempo. Um amigo roubado, né? Um amigo roubado da minha esposa. É verdade. Tava lembrando dela ontem, tava falando da faculdade aqui para babá do meu filho, tava comentando alguma coisa, eu não lembro. Acho que tinham poucas mulheres, tava falando sobre isso. Que tinham poucas mulheres na minha turma, que eram só duas, que era a Paty, sua digníssima, e a Carla, que é uma outra. Não sei se você chegou a conhecer. Sim, conheço. Grande amiga dela também. Mas eram só as duas no meio de, sei lá, 30 homens. Tava falando dela ontem. E ela sempre fala isso também. Pô, só tinha eu e a Carla. Aí eu tinha que ficar amigo deles, não tem jeito. É verdade. É verdade. Mas legal, cara. Vamos lá. Vamos bater um papo bacana aí. Acho que, para começar aí, cara, fala um pouquinho de você. Fala um pouquinho do Badaró aí, tanto o lado profissional, pessoal. Fica à vontade aí para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Não, eu tava até me perguntando assim, porra, pra que o Bruno me chamou, né? Porque eu tava vendo teus outros convidados, que é isso, cara. Só gente importante, com cargos importantes e currículos maravilhosos. Falei, porra, não tô nesse nível, não. Nada. Depois o textinho bonito, depois a gente escreve. A galera toda comum mesmo, igual você, não tem essa não. Não, tô brincando. Parabéns aí pela iniciativa, né? Eu sou um cara que sou um grande incentivador do empreendedorismo. Eu acho que isso faz total sentido na minha vida, né? E quisera que a gente tivesse mais incentivo isso nas universidades, do próprio governo, enfim, que eu acho que seria a solução para muitos problemas, né? É claro que não é difícil, não é fácil, né? Comigo também não foi assim, mas eu sou um cara que sempre tive a clareza de que eu queria ter o meu negócio. Isso fez sempre muito sentido para mim, né? Eu sou um cara nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, num bairro chamado Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, um bairro de classe média. Para quem não é do Rio, é o bairro onde fica o Maracanã, então é o nosso grande cartão postal aí. É a famosa Zona Sul da Zona Norte. É a Zona Sul da Zona Norte, isso aí. Você sabe que eu sou tijucano também, né? Sim, claro, claro. Patrícia também. E aí, enfim, sempre cresci nesse meio, né? Muito, assim, sempre rodeado muito de amigos, família muito grande. Sempre foi um cara que gostei muito de me comunicar com as pessoas, né? De lidar com pessoas. E acho que naturalmente a minha carreira profissional acabou indo para o jornalismo, né? E porque eu também sempre quis trabalhar com esporte, né? Então pensei em educação física e tal, mas negócio de ver sangue e operar pessoas e ver osso quebrado não era comigo, não. E aí, dentro do esporte, eu me achei no jornalismo. Um grande amigo meu, enfim, nossas irmãs já eram amigas antes da gente se conhecer. Ele foi para o jornalismo primeiro e sempre falou muito bem. Hoje ele é meu sócio aqui na agência, né? Enfim, a gente eu entrei na mesma faculdade que ele se formou antes de mim, mas a gente meio que foi seguindo a carreira. E aí ele que me levou para o meu primeiro trabalho, que foi um escritório de assessoria de imprensa particular de jogador de futebol e de clubes também, enfim. Mas num período que esse trabalho, essa função do assessor de imprensa ainda estava surgindo. A gente tinha poucas pessoas ainda, nem todos os clubes tinham esse trabalho, por exemplo, mais específico, né? Era sempre uma comunicação mais institucional, mas algo específico para o futebol, nem todos tinham ainda, muito poucos, na verdade. E aí foi legal, enfim, foi uma experiência super bacana e eu me encontrei nessa função do assessor de imprensa, né? Dentro do jornalismo. Então, dentro do jornalismo, eu nunca trabalhei em redação, TV, jornal, site, etc. Sempre trabalhei como assessor de imprensa. Um período ali de 4, 5 meses eu trabalhei num canal de televisão, que era de uma amiga minha, enfim, ela tinha um programa esportivo de 5 minutos na TV aberta, na CNT, aqui do Rio de Janeiro. E aí eu fiz algumas matérias e tal, mas acabei voltando para a assessoria de imprensa, foi onde eu me encontrei realmente, né?
Na vida pessoal, cara, sou casado com a Patrícia, sou amiga de faculdade, e a gente tem 2 filhinhos aqui maravilhosos, um de 6 anos e um de 2 anos, que a gente se diverte, a gente fica trocando aí directs de coisas de filho, né? E que eu acho que é o que importa mesmo. Eu sou um cara, enfim, extremamente família. A família da minha mãe e do meu pai são muito grandes, muitos primos. Então, eu casei com a Patrícia, que tem uma família também grande. Então, sem dúvida nenhuma, essa questão de família, de amigos, para mim é o que mais importa. O trabalho vem em segundo plano, mas é claro, é óbvio, né, que é importante, tem que ralar para caramba. E para quem tem o seu negócio, a ralação é dobrada, né? Não tem jeito. Com certeza. Legal, cara. Eu gosto também de conversar com, não necessariamente aqui no podcast, mas na vida também com pais, assim, que são os pais dos dias de hoje, né? Como eu sou, como você é. Cara, que faz tudo. Eu fico brincando, assim, acho que a única coisa que eu não fiz é ter o bebê, né? Ter o meu filho dentro da barriga, por motivos óbvios, e amamentar também por motivos óbvios, exatamente. Apesar de que eu conto uma história engraçada, só um parênteses aqui, que, cara, o Benjamin chorava muito, muito, muito. Até os 6 meses era um negócio meio surreal, assim. Até 1 ano, mas até os 6 era sinistro. E aí eu conto zoando que, porra, num dia, num desespero, eu tava sozinho com ele, cara, meti no peito, falei, porra, mano, Deus, manda um leite aqui, pelo amor de Deus, para fazer esse moleque parar de chorar. Mas, enfim, brincadeiras à parte, óbvio que não amamentei, apesar da tentativa frustrada, mas é bacana, assim, conversar, né, com... Oi? O desespero faz isso com as pessoas. O desespero, maluco. Taquei no peito, orei assim, eu falei, cara, manda um leitinho, qualquer gotinha já pode me ajudar aqui nesse desespero. Mas é bacana, assim, conversar com gente que, cara, que é empreendedor, que é um caminho, porra, dificílimo, mas que também, cara, lava a louça, faz tudo dentro de casa, leva para a escola, busca, brinca, troca fralda, dá banho, né, como a gente faz. Então, é bem legal, assim, o peso que a gente dá, que a gente consegue dar também, é um privilégio nesse sentido, a gente ter essa liberdade de tempo, sim. E ter prazer de fazer também, né? Que não é só ter o tempo, né? Ter prazer de fazer e fazer sem problema nenhum. Então, é legal também conversar com pais que têm a jornada dupla, tripla, assim como 99% das mulheres que tem hoje, né? Então, a gente consegue... Isso, a gente sabe como é que é. Exatamente. Mas, bom, vamos lá. Pergunta clássica aqui do podcast, do episódio, é o seguinte: o que é sucesso na vida para você, cara? O que você entende aí como sucesso na vida? Cara, eu acho que, assim, o primeiro sucesso é você conseguir conciliar a sua vida pessoal com a profissional, né? Esse que é um grande desafio, assim, quando você... Eu acho que você ter 100% desse equilíbrio não existe, né? Não tem como. Você vai ter momentos que a família vai ter uma prioridade no momento, o trabalho vai ter uma prioridade no outro momento, e aí você vai equilibrando nesse sentido, né? Mas aquele mundo bonitão de estar tudo sempre equilibradinho é impossível. Mas eu considero sucesso isso, assim, quando você consegue ter uma família estável, você está bem psicologicamente, né? Especificamente nesse momento que a gente está vivendo, então é um desafio realmente, né? E você conseguir ter o seu, obviamente, a questão financeira também é muito importante. Na minha visão, eu não sou um cara apegado 100% a dinheiro, no sentido de eu quero cada vez mais, não sou desse cara, mas eu sou um cara que eu gosto de ter dinheiro para ter as minhas coisas que eu gosto de ter, entendeu? Então, por isso que eu trabalho pra caramba para conseguir ter as coisas que eu gosto de ter. Mas, então é isso, quando você consegue encontrar esse equilíbrio e te deixar em paz, né? Para mim, esse é o grande pulo, assim, do gato, né? Você conseguir ter paz, cara. Independentemente de quanto você ganha, da vida que você leva, não importa, entendeu? Por isso que eu não considero sucesso algo diretamente relacionado a dinheiro. Eu considero sucesso algo diretamente relacionado à paz interior. Não importa se você mora, na favela ou no melhor bairro da tua cidade. Entendeu? Se você está lá e você está vivendo em paz, está vivendo feliz, está conseguindo pagar suas contas, sua família está feliz, você consegue dar atenção para a família, é uma família unida e etc. e tal, cara, esse para mim é o meu
é o meu foco de sucesso, né? Enquanto eu tiver isso, cara, eu me considero uma pessoa de sucesso na vida. Legal. Bacana. O que que você... Bom, acredito que você tenha alcançado algum patamar, não sei se já chegou no teu... Claro que ideal também é muito difícil também, até porque às vezes a gente idealiza alguma coisa e nunca chega, né? E até ruim um pouco na vida idealizar coisas e depois se frustrar, né? Porque acontece. Mas, assim, se você... Pegando um gancho, assim, no que você falou, se você acha que ainda está galgando, ainda está no processo de alcançar esse equilíbrio, esse sucesso, o que você tem feito, assim, no teu dia a dia para chegar num ponto melhor, entre aspas, assim, melhor do que você está hoje? Ou se você já tiver chegado, ou pelo menos já chegado em alguma parte ali, o que você faz para manter o que você tem e o que você faz para alcançar e continuar no caminho para chegar num ponto melhor do que você está hoje? Cara, eu tenho um grande objetivo de vida que é alcançar a liberdade financeira, né? Isso não significa ter muito dinheiro, significa ter uma renda que supra a minha necessidade de custo fixo mensal, digamos assim, entendeu? Que hoje é X. Amanhã, se eu conseguir chegar nisso, eu posso querer ter 2x, tudo bem, aí eu vou trabalhar para isso. Então, hoje, a minha busca é por isso, entendeu? Então, eu visto muito meu tempo nos meus dois negócios, né? Eu estava contando aqui da minha carreira, eu sempre trabalhei nessa função de assessor de imprensa. Em 2005, eu comecei a trabalhar por conta própria, como autônomo, trabalhando como assessor de imprensa. Em 2007, eu abri a minha agência, que eu tenho até hoje, a Idealize, Assessoria de Comunicação. Comecei sendo sócio da minha prima. Aí a gente chegou a ter 6 funcionários na época, quebrei em 2010, tive que recomeçar do zero, minha prima saiu, aí entrou esse meu amigo que eu estava comentando, que, né, me levou para o jornalismo, digamos assim, o Leandro Menezes, que ele era meu funcionário, e aí depois que eu quebrei, ele passou a ser meu sócio, continuou acreditando na empresa, então a gente está junto aí desde sempre, né, desde o início. Em 2015, entraram mais 2 sócios que saíram agora. Esse mês de agosto foi o último mês dele. Então, para quem está pensando em ter o seu próprio negócio, olha de todos esses desafios, né, que acontecem, não é só comigo, é normal, digamos assim, dentro do universo empreendedor. E aí estou eu e o Leandro agora arrumando a casa, né? A gente não está começando do zero, porque eu acho que isso não existe, né? Você sempre traz algum aprendizado, você traz experiências, enfim. A gente, obviamente, né, não perdeu todos os clientes, a gente ficou com parte dos clientes e a gente está nesse processo de reorganizar a casa. Pensando nessa questão de gerar mais receita, né? Trazer mais receita, tem uma coisa que sempre fez sentido para mim, vindo das leituras que eu tinha sobre empreendedorismo e tal, que é diversificar as fontes de renda, né? Então, além da minha agência, eu comecei a fazer um trabalho também dentro do mercado de vendas direta, né? Do marketing de relacionamento, ou marketing multinível, como muitos chamam, que eu represento a Dionesse Global, uma empresa voltada para o mercado de anti-envelhecimento, que hoje é uma das líderes dentro desse mercado, né? Então, o trabalho, assim, me engrandeceu demais, né? O mercado que tem muito preconceito, que é o mercado do marketing multinível, né? Por conta de todas as empresas falsas que entraram no mercado, pirâmides financeiras, né? Deram golpes em muitas pessoas. Mas eu, enfim, sempre tive essa mentalidade empreendedora muito clara. Um grande amigo meu de infância trabalha com a Dionesse e me apresentou esse projeto em 2018. E aí eu pude entender de fato, né? Fiz 500 milhões de perguntas, tirei todas as minhas dúvidas e ele me apresentou tudo com muita clareza, muita tranquilidade. Hoje em dia eu acho que isso é mais fácil de você identificar o que são empresas fraudulentas, o que não é, porque tem muita informação aí na mesa, né? Redes sociais, YouTube, então é muito fácil hoje você entender como é que é esse mercado, conhecer de fato e tal. Enfim, então hoje eu tenho esses 2 empreendimentos, né? E o que me atraiu também no mercado de venda direta é o fato de eu empreender sozinho, né? Então eu que faço a minha agenda, se eu ganho muito dinheiro, parabéns, a culpa é minha. Se eu não ganho nenhum dinheiro, parabéns, a culpa é minha.
Então, como eu já tenho um negócio, já tenho um sócio, ter essa independência no outro negócio, para mim era muito importante, principalmente também por conta dessa vida familiar, né? Que você estava falando, a gente leva filho para a escola, a gente cuida do filho, etc. É muito participativo. Então, ter uma outra sociedade, com outro negócio, você ter que fazer um aporte inicial muito grande, etc, etc. Isso tudo não cabia na minha dinâmica, né? Mercado de venda direta, do marketing de relacionamento, ele coube na minha vida, entendeu? Então, hoje eu tenho essas duas formas de gerar receita, né? E é claro, não estou aonde eu quero chegar em nenhuma das duas, né? Na Idealize por conta dessa reconstrução que a gente está tendo, né? No mercado de venda direta, né? Dentro do meu trabalho na Junesse, eu também ainda não encontrei essa estabilidade não financeira, mas de ritmo de trabalho, né? Porque é aquela história do equilíbrio, né? Tem vezes que agora, por exemplo, eu estou no momento que a minha agência depende muito de mim, então esse trabalho com a Junesse, como só depende de mim, eu tenho a total liberdade de falar, não, Junesse, segura um pouquinho aqui, agora eu vou focar um pouco aqui, né? Então essa dinâmica para mim é importante. Se eu tivesse um negócio com outros sócios, eu não teria tanta liberdade, né? Eu teria que estar 100% presente lá, 100% presente aqui, ia ser uma doideira, né? Ia ser uma correria. Então, diante de todo esse contexto, eu falo que, não, ainda não estou onde eu quero chegar, né? Mas o que eu estou fazendo para isso? Cara, traçando metas, né? Objetivos, principalmente de prospecção. Meus dois trabalhos são de muita prospecção, né? Uma eu vendo produtos, uma eu vendo uma oportunidade de negócio, né? Porque dentro do marketing de relacionamento você também, além de ganhar dinheiro vendendo produto, você cria uma equipe de trabalho também. Então tem toda essa questão de liderança e tal, que, né, sempre permeou a minha vida profissional, então fez muito sentido para mim. E na Idealize a gente vende serviço, né? Nós somos prestadores de serviço, vendemos serviço de assessoria de imprensa. Então, nas duas, esse trabalho de prospecção ele tem que ser muito grande, tem que ser muito intenso. Num período que a gente está ainda de pandemia, né? Tudo bem que já começando a voltar ao normal, entre aspas, né? Mas muita coisa ainda fechada, muitas empresas ainda segurando um pouco os custos e etc. Esse trabalho ele tem que ser triplicado, quintuplicado. E é exaustivo também, né? O trabalho de vendas é exaustivo, né? Ele Você é muito cansativo, né? Você sabe bem disso, né? Então, cansativo demais. Aí junta a história de você estar em casa também, com filhos e tal. E aí, por isso que eu digo, né? Ele vai complicando ainda mais a história. Mas não tem jeito, né? Vou fazer o quê? Vou ficar parado reclamando? Não dá, né? Você tem que se virar nos 30 e vamos embora, vamos pro pau. Você sabe que eu tenho, pegando assim um gancho do que a gente está falando agora, de essa exaustão do trabalho de vendas, né, que eu também faço, sei lá, quase 20 anos, eu tô meio que agora, assim, não me obrigando, assim, mas tendo a possibilidade, né, a autonomia, assim, de fazer coisas diferentes do que, acordar pensando em vender e dormir pensando em vender. O próprio podcast, eu estou com 3 podcasts, inclusive. Esse aqui é só meu, mas tem outros 2 com outros 2 amigos. E um outro projeto que eu estou, que é quase como um spin-off assim, que eu fiz da minha empresa, que aí é marketing, é puro digital, né? Então é uma venda, mas é uma venda 100% online. Então também é interessante esse movimento de que o mindset é outro, né? Eu não marco reunião, explico, mando proposta, etc. Tudo mais em escala. E é um desafio muito bacana, uma coisa muito diferente que eu estou fazendo, que eu fiz a minha vida inteira, para sair também um pouco dessa venda clássica, assim, que é bem cansativo, né? Sei bem como é que é. Não, a gente é bem inquieto, né? A verdade é essa. A gente que tem essa veia empreendedora, assim, a gente é inquieto, não tem jeito. Então, a gente precisa dessas coisas dinâmicas, né? Quando cai muito na rotina, a gente já começa a se incomodar demais e tal. Então, dar essas fugidas, pensar em outras coisas, ter outros projetos, né? A minha busca por um outro projeto, e aí quando eu encontrei a Junesse, foi muito por conta disso também. Muitos anos fazendo a mesma coisa, né? Mesma coisa. Aí são os mesmos problemas e etc e tal. Então, me abri e aí encontrei algo que fez sentido para mim, que aí demanda também muita energia e etc e tal. Claro.
Mas é a nossa cachaça, né? Não tem jeito. É verdade. Você acha que, olhando para a assessoria de imprensa e para a Juned, você acha que lá na frente ali, quando você realmente acha que conseguiria alcançar essa tua liberdade financeira e tal, você pensa em seguir com os dois mesmo? Em algum momento você vai ter que optar por um caminho? Que você já tem isso na cabeça? Assim, tipo, agora tá com os dois, mas putz, o que eu acho é esse caminho aqui, ou então não, vou seguir com os dois mesmo. Não, então, cara, eu vou te falar que eu gosto muito do que eu faço. Nos dois. Porque os dois são relacionamento com pessoas. Isso é o que eu adoro fazer, entendeu? Então, assim, não vejo necessidade nenhuma de ter que optar por um ou por outro. Agora, eu me vejo, obviamente, com uma função diferente nos meus dois negócios, entendeu? Uma coisa muito mais, assim, gerencial. Você gerenciar o teu negócio, porque aí tem um pouquinho de diferença, né? Na Idealize, por exemplo, eu me vejo muito mais como um cara de relacionamento com os clientes, sair para almoçar, para, né? Aquela coisa do relacionamento mesmo, que eu acho que é o que prende o cliente ao teu business, né? Além da entrega, claro, profissional, mas essa questão do relacionamento As pessoas compram da gente, né? Compram de pessoas, né? Exatamente, exatamente. E sair da parte operacional, que hoje, né, ainda mais nesse momento de reconstrução, a gente faz tudo, né, cara? A gente bate o escanteio, cabeceia, agarra, lança, corre lá na frente, pega, faz o gol lá na frente. Então, desafogar um pouquinho essa questão do operacional, né? Deixar o operacional para uma equipe de trabalho. Então, é crescer o faturamento da empresa para que eu consiga estabelecer uma equipe de trabalho redonda, funcionando, e eu fique numa parte mais gerencial, mais tranquila, que me dê mais liberdade, né, para minha família, para viagens, etc. E eu fico com essa questão mais gerencial. E na Junesse, cara, é um trabalho feito em equipe, né? O marketing de relacionamento, ou marketing de rede, como o nome já diz, ele vai te dar estabilidade financeira quando você tiver uma equipe extremamente produtiva, ou seja, vendendo muito produto, girando muito produto no mercado. Então, é um processo muito mais longo, muito mais difícil, digamos assim, né? A gente já teve várias conversas sobre isso, porque você tem uma equipe super engajada, e é claro, né? Uma equipe produtiva, botando dinheiro no bolso, porque é isso que vai fazer as pessoas ficarem no negócio, né? Então, requer muito suor na camisa durante muitos anos, até que você chegue num nível onde o seu percentual pela venda da sua equipe te garanta uma estabilidade financeira, né? Então, eu vejo a possibilidade de eu chegar no meu objetivo, né, de faturamento da Idealize relativamente mais próximo do que o da Junesse, né? Acontece que eu acho que o trabalho dentro do marketing de relacionamento ele consegue, quando você encontra as pessoas certas, né, engajadas, que acreditam naquilo ali como você, etc., você consegue ter uma duração maior do que no tradicional, no meu tradicional na Idealize, porque na Idealize a gente continua falando de prestação de serviço, né? Então, de uma hora para outra, o Bruno, que é meu maior cliente, que me paga, sei lá, X mil reais por mês, ele um dia para outro, por um motivo de crise ou porque realmente não quer mais trabalho, ele pode falar, cara, não quero mais. E aí toda aquela sua estabilidade vai embora. Estabilidade, na verdade, dentro do mundo empreendedor não existe, né? A verdade é essa. Essa é a frase que eu acho que o Flávio Augusto fala isso, né? Estabilidade não existe. Que é isso mesmo. Então, mas você entende o que eu quero dizer? Quando você, Sim. dentro do tradicional, quando você é um prestador de serviço como eu, você vai estar sempre à mercê do teu cliente de um dia para o outro. Cara, não quero mais. Tem menos escala também, né? Menos escala. Ainda mais na minha área, que é assessoria de imprensa, que é um trabalho muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Então, a empresa do Bruno está lá, saindo no Fantástico, está saindo não sei onde, mas que garante que você está botando dinheiro no bolso porque saiu no Fantástico? Sim. Né? Então, é muito subjetivo, né? Diferentemente do marketing digital em si, que você tem métricas e tal, você consegue, né, dar mais garantia de que o seu trabalho está dando retorno financeiro para o cara. Então, isso é uma coisa bem complicada. O trabalho dentro do marketing de relacionamento, como a gente está falando de venda direta, você consegue ajudar as pessoas
a botar dinheiro no bolso, né? Ensinando os métodos de venda e etc e tal, ensinando a criar o teu mercado consumidor, né? E por aí vai. Então, É bem palpável, né? As pessoas ficarem engajadas por mais tempo dentro da venda direta do que os teus clientes dentro do tradicional, entendeu? Dentro da minha área, né? Sim. É bem palpável, né? Porque, porra, você vê os números na tua frente o tempo inteiro, né? KPIs muito mais fácil de medir, venda de produto, dinheiro entrando e saindo, etc. E com muito mais escala mesmo, né? Esse é o grande poder do marketing de rede, né? Você conseguir escalar o teu negócio a ponto da operação não ficar dependente de você, né? Isso. Apesar de você ter que construir a mais longo prazo, né? Mas, enfim, é um trade-off, né? Tem prós e contras nas duas operações. Mas bacana. Para quem é do universo empreendedor, assim, sendo bem sincero com você, para quem é do universo empreendedor, o trabalho dentro do mercado de vendas direta, ele é muito mais fácil de você lidar. Porque ele é um trabalho que demanda muita resiliência, que demanda muito insistência também naquilo, né? Então, a gente que está nesse universo empreendedor, a gente já tem isso. A gente já tem isso dentro da gente, né? Ou porque, enfim, como é o nosso caso aqui, a gente já sempre fez muito sentido isso para a gente, ou porque você foi criando casca ao longo do tempo, né? Para quem sempre foi funcionário, é um trabalho mais dobrado, né? Porque a sua cabeça ela tem que mudar completamente. É muito não para um sim, né? Exatamente. E a gente está super acostumado com isso. A gente está super acostumado. Quando eu conheci esse mercado, tirei as minhas cismas, né? De pirâmide, etc. Enfim, é muito fácil de você identificar que não é, e que é um mercado super incrível de trabalhar. Eu sou apaixonado por esse mercado. Quando eu entendi, cara, quais são as dificuldades, né? Por que as pessoas saem das empresas de venda direta e tal? A maior dificuldade, o maior percentual, digamos assim, né, dentre os motivos, é o fato da pessoa não aguentar ficar tomando não. Né? Que é isso que você acabou de falar. Quando eu olhei isso, eu falei, porra, mas o que eu mais estou acostumado na vida é tomar não, gente. É normal. Né? Entendeu? Então, por isso que eu estou te falando. Quem já é do universo empreendedor, você consegue ter resultados muito mais acelerados, digamos assim, né? Porque os contras já fazem parte da nossa vida, né? Então, a gente não se abala tanto, né? Empreendedor ou vendedor também, né? Porque às vezes é um funcionário, mas é vendedor, mas o cara já está no sangue ali, os nãos para um sim, e aí ele consegue se adaptar muito mais fácil, né? Porque nem todo vendedor é empreendedor, né? Mas todo empreendedor é vendedor, né? Exatamente. Ou deveria ser, né? Exatamente. Ou deveria ser. Maneiro, legal. Cara, bacana. Uma outra coisa que eu gosto muito de escutar das pessoas, que eu bato papo, que eu acho que é muito mais também para eu, né, engrandecer e crescer na vida, assim, pessoal, né? A gente aprende muito com os outros. Cara, conta uma história legal aí da tua vida, uma coisa bacana que você já tenha passado. Pode ser engraçada, pode ser numa viagem, pode ser qualquer coisa. E meio que, tipo, alguma coisa que tenha acontecido que você tenha aprendido não precisa ter mudado sua vida, óbvio, mas aprendido uma lição, alguma coisa bacana, que você volta e meia relembra daquilo, você usa inconscientemente para sua vida. Pô, aquilo que aconteceu me fez melhor, ou me fez pensar de uma forma diferente. Cara, fica à vontade, qualquer história aí bacana pra gente. Quando você me pediu isso, né, me falou que teria essa pergunta, eu fiquei pensando, mas o que aconteceu na minha vida que tenha mudado, ou que tenha me trazido algum ensinamento, né? Assim, sinceramente, não lembro de nada, assim, nunca aconteceu nada extremamente marcante, né? Uma coisa que... Tirando o nascimento de filho, né? Mas que é óbvio, mas...
Mas isso aí não conta, né? Isso aí é óbvio. Se for uma coisa marcante, bom, com certeza não, para assim, toda mãe, mas isso se quiser dar outro exemplo também. Não, é porque eu acho que essa questão de filhos, ela muda assim radicalmente a vida das pessoas, principalmente quando elas não se viam como pais ou como mães, né? Ou não esperavam naquele momento da vida ter um filho, etc. Para mim, cara, isso sempre foi um objetivo, assim, eu sempre quis ser pai cedo, ter filhos e não sei. Então, para mim foi tudo sempre muito natural, entendeu? Eu não tive tão cedo, eu tive filho com 33 anos. Mas eu também, com hoje eu 33. tenho 40. Então, mas entendeu? Então, assim, não foi obviamente, né? Muda a vida, mas não, já estava tudo muito organizado na minha cabeça. Mas, assim, eu acho que uma coisa que possa ter contribuído para eu ser um cara assim, mais seguro nas decisões que eu tomo na minha vida, etc., foi um episódio que começou, eu devia ter uns 10, 11, 12 anos, sei lá. E na escola eu sempre fui muito de estar com a galera, de querer fazer tudo com os amiguinhos e tal, aquela coisa toda. Mas eu, ao mesmo tempo, também eu era tímido, né? Eu tinha a minha timidez ali para algumas coisas. E aí eu lembro de uma vez na sala de aula, no meio da aula, não sei se era história, sei lá, eu pedi para ir no banheiro e a professora me deu uma chamada assim na frente de todo mundo. Pô, você me interrompe para isso? Alguma coisa nesse sentido, né? Cara, e aquilo ali, sei lá, desencadeou um gatilho mental na minha cabeça que eu saí, fui no banheiro e de lá eu fui direto na coordenação aos prantos, chorando pra caramba, falando que queria ir para casa. E o contexto é o seguinte, cara, a minha família, eu tenho minha irmã mais velha, 2 anos mais velha, eu e 2 anos mais nova. Todos nós estudamos sempre na mesma escola, desde o jardim. Então a gente tinha um contexto que todo mundo conhecia minha família, aquela coisa toda, né? Aí a coordenadora... Qual foi a escola? Instituto Guanabara, na Marise Barros, em frente ao Instituto de Educação. E aí a coordenadora ligou para meus pais, super assustado e tal. Cara, eu fiquei mais de um mês dentro de casa. Nem eu sei explicar o que houve. Mal saía do quarto, meus pais super preocupados, perguntando se tinha acontecido alguma coisa na escola, se alguém tinha me batido, né? Sei lá, alguma coisa assim. A escola inteira, obviamente, não teve nada. Todo mundo me conhecia, desde criança, desde a creche. E aí fiz um trabalho. A minha mãe, que é psicóloga, me levou para uma psicóloga, né? Obviamente, fazer sei lá, terapia, sei lá o que era. E Sônia é o nome da profissional, foi super especial na minha vida, claro, né? E aí foi quando eu entrei no Tijuca Tênis Clube, e aí comecei a jogar bola lá para voltar a ter essa parte de socialização, digamos assim. Cara, e aí, cara, as coisas foram acontecendo, voltei para a escola e minha vida foi do mesmo jeito que do nada aconteceu isso, também não lembro de um momento de que voltou à normalidade. Mas eu lembro que isso me engrandeceu demais, assim, como pessoa mesmo. Eu lembro de eu muito mais seguro para fazer prova, e era uma época, né, de você começar a ter as namoradinhas, as paqueras e tal. Me sentia muito menos tímido para paquerar as meninas e etc, sabe? Então isso, hoje, né, com 40 anos, e quando eu conto essa história, pô, entre os meus amigos é motivo de piada, né, claro, e tal, e eu também dou risada disso, né, mas na época, pô, foi tenso pra caramba, principalmente pros meus pais. Imagino. Fazendo um retrocesso, assim, eu acho que isso foi um episódio que acabou me trazendo essa segurança, sabe? Todo esse trabalho que eu fiz lá na terapia, ou psicólogo, enfim, não lembro exatamente qual era a função, mas isso me tornou um cara muito mais seguro. Talvez isso tenha contribuído também para essa minha mentalidade empreendedora, né? De ter segurança para ter o seu próprio negócio, porque você tem que ter, né? É claro que você não precisa ter para começar. Você vai começar e depois você vai ter essa segurança, né? Porque quando a gente começa, a gente não tem toda essa segurança. Um belo dia eu virei para o meu pai e falei, pai, eu vou pedir demissão lá e vou começar a trabalhar sozinho. Obviamente, o olho dele, meu pai funcionário público, o olho dele fez desse tamanho. Pode esperar. Mas ele falou, cara, você tem certeza? Eu já tinha 25 anos. Eu falei, não, tenho. Pô, não dá para ficar trabalhando para os outros, não. Eu quero construir a minha parada e tal. Mas, né, são decisões que você vai tomando na vida. Obviamente, quando eu comecei a trabalhar com venda direta, então foi a mesma coisa, né? Pô, tá maluco, você vai trabalhar com isso e tal. Enfim, hoje, poucos anos ainda de trabalho, mas as pessoas já entenderam que eu vou fazer, né? Então,
Mas é isso, essa segurança de que, Maneiro. cara, não, eu vou fazer, eu decidi que eu vou fazer e vou fazer mesmo. Isso até esse final de semana a gente estava com um grupo de amigos e um cara estava falando isso, né? Ele é arquiteto, ele está com um projeto aí, ele trabalha na Queiroz Galvão, se eu não me engano, faz grandes obras pela empresa e tal, mas ele já também está um pouco de saco cheio dessa história de funcionário, né? E tal. E aí já está começando a pensar em empreender. E tem uma ideia bacana de uns projetos legais e tal. E aí eu falei, cara, vai fundo, meu irmão. Aí ele até estranhou, assim, porque normalmente o que ele escuta é, pô, tá maluco, você vai sair do cargo. Eu falei, cara, de mim você vai sempre escutar isso. Se prepara, claro, né? Tem a noção do que você vai fazer para estude o mercado, para você entender se vai valer a pena ou não, mas, cara, vambora. Eu falei, pô, é mesmo, cara. O que você mais escuta são as pessoas falando não, né? Só quem acredita é você mesmo, não tem jeito. Até ter resultado é uma diferença grande, né? E é engraçado, né? Porque essa minha entrada no mercado de venda direta, né? Eu comecei a lidar muito com palestras, empreendedores e tal, mais do que na Idealista, eu estava tão focado ali na minha empresa que eu não estava olhando muito para essas coisas fora, né? O mercado de venda direta tem muito isso, é venda, né, cara? Então tem muita essa questão da motivação e tal, palestras e tal. Então comecei a mergulhar um pouco mais nisso. E aí você vê vários players, né, independentemente se é venda direta ou não, mas vários players aí do universo empreendedor falando basicamente as mesmas coisas, né? Que é acreditar em você, não sei o quê, acreditar nos seus sonhos, essas coisas assim. E, cara, aí, para quem tá de fora, que não é desse universo, deve falar, mais um aí falando as mesmas coisas e tal. Mas eu provoco uma coisa assim, você que está ouvindo agora, e que não é empreendedor, está pensando em ser e acha que isso tudo é besteira, pensa o seguinte, por que todo mundo que tem resultado, que é grande nesse mercado, que é um grande empreendedor, fala a mesma coisa? Não é à toa, Sim. Cara. É porque as pessoas continuam travando nas mesmas coisas. Então, quem tem sucesso e quer ver... Porque, cara, sabe de uma coisa, assim, quem é empreendedor e tem sucesso, ele vibra quando ele encontra outras pessoas entrando para o empreendedorismo e tendo sucesso. Sim. Entendeu? Isso cara, dentro desse universo aí da venda direta, por exemplo, o que mais faz a gente ficar feliz é quando a gente vê alguém do nosso time conseguindo ter sucesso. É impressionante, muito mais do que o nosso sucesso. E grandes empreendedores são assim também. São assim Sim. também. Pessoal que dá mentoria, coaches e empreendedores e tal. O sucesso do outro faz a gente vibrar muito, muito mesmo, muito mesmo. Então, assim, entendam isso, né? As pessoas não falam a mesma coisa à toa, é porque quem não tem sucesso, muitas vezes não tem, porque continua travando nas mesmas coisas, que é não acreditar em si, que é ouvir os próximos, né? O pai, a mãe, a namorada, a esposa, marido, quem é próximo, ficar falando não. Pô, não, para com isso, não vai dar certo e tal. Mas você que está ali, que está estudando, que sabe do teu mercado, que sabe do teu negócio, você sabe que você está no caminho certo. Então você tem que acreditar sim, cara. E é muito isso mesmo. Então, vocês vão continuar ouvindo. Todo mundo que for falar de empreendedorismo vai falar isso, cara. Não tem jeito. Você tem que acreditar. Não é todo mundo que vai acreditar. A maioria não vai acreditar em você. Enfim. E é bem isso mesmo. É a realidade. Maneiro. Voltando aí para o que você comentou, você sempre foi tímido, assim, até esse episódio, você era muito tímido ou foi ou esse episódio, sei lá, foi bem atípico, foi bem pontual mesmo? Não, assim, eu sempre fui um cara muito Lembra? social. Sempre falei com todo mundo. 10 anos, mais ou menos? Não, mas eu sempre fui um cara muito sociável, assim. Eu era tímido para algumas coisas. Nada demais. Mas tinha esse meu lado tímido também, entendeu? E aí, não sei, essa reação da professora talvez me chamando a atenção na frente de todo mundo. Isso... dá uma travada mesmo, uma criança, né, cara? E aí, cara, disparou esse gatilho aí que me jogou para esse universo, fiquei dentro de casa um tempão, mal saía do quarto, foi uma coisa meio assustadora para os meus pais, assim, justamente por isso, né? Porque como eu era um cara
que sempre me socializava fácil, né? E aí você ter uma reação completamente oposta, do nada. Pô, imagina, a gente hoje, pai, né, cara? A gente. Hoje eu consigo entender o que os meus pais sentiram, assim, né? A agonia, né? É claro que não, assim, ao mesmo tempo que eu não queria ir para a escola, tudo bem, eu estava em casa, então eu estava ali debaixo da asa deles, né? Então era controlável ali. Mas, cara, assustou todo mundo, né? Mas hoje eu falo, gente, façam terapia. Boa. Façam não, mas, terapia. pô, deve ter te ajudado mesmo, cara. Ainda mais, né? Depois do episódio bem nada, assim, né? Eu não lembro das consultas, eu não lembro dessa coisa prática ali. Mas eu lembro da figura do terapeuta, da Sônia. Eu lembro dela, né, que é o mais importante. Não, e vai para o inconsciente. Que ela usou, bem. Legal, maneiro. Com certeza você tem muito mais. Não tem um monte. Cara, um tijucano tem história para contar, meu amigo. Não, cara, as histórias que eu tenho para contar, elas são em outro nível. São impublicáveis. Elas não me ensinaram nada na vida, elas me ensinaram como não fazer, entendeu? Boa. Isso é um outro podcast, cara. Para falar aqui, tem que pincelar aquela história mais maneira. Né? Eu tive que pensar numa coisa bonita, entendeu? As outras histórias não são tão bonitas assim. Maneiro. Pô, legal, cara. Excelente papo. Cara, muito bom. Obrigado aí de novo por ter aceitado o convite. Papo leve, descontraído, com alguns ensinamentos. E espero que o pessoal que escutou, que chegou até aqui, tenha gostado. Quem gostou, dá um joinha, dá um like aí, comenta. Cara, Badaró, brigadão aí de novo. E valeu, cara. Obrigado pelo papo. Valeu, eu que agradeço, cara. Parabéns aí pela iniciativa. Eu sou um cara consumidor de YouTube pra caramba. E muito mais como ouvinte, né? Então eu adoro. Tô caminhando, boto lá no YouTube algum canal desses que eu gosto, vou ouvindo e tal. E parabéns pela iniciativa, muito legal mesmo, conta comigo sempre aí. Eu adoro falar do que eu faço. Agora, esse ano eu já participei de um curso onde eu fui professor, olha que coisa... Que maneiro. Grande, tá vendo? Então, esse ano de 2021 tá bem diferente, assim, tá muito bacana. Legal. Mas tô gostando, cara. Gostei de dar essas aulas, minha primeira experiência com isso, passar um pouco. A aula era um curso sobre futebol, né? Sobre o mercado do futebol, e onde eu falei sobre essa questão da gestão da imagem. E aí pude falar dessa minha experiência de quase 20 anos, né, nesse mercado. Então, quase 20 anos não, né? Quase 21 anos, porque eu comecei estagiário em 2000, já trabalhando como assessor de imprensa, então tem alguns aninhos aí nessa função. Mas muito legal, cara. Parabéns. Valeu. Conta comigo sempre. Tamo juntos. E eu vou ficar acompanhando sempre aqui. Legal. Show de bola. Valeu, beleza? Cara. Brigadão. Valeu, Brunão. Abraço. Tchau. Valeu. Até mais.